do ano passado, nós tínhamos solicitado para que fosse feito o recapeamento de alguns bairros, senhor presidente, como Vila Olinda, Bairro Medeiros, Santo André, sequência de um trabalho que o prefeito Juracy já vem fazendo em toda a cidade de Rio Verde, senhor presidente. E naquela oportunidade foi feito o recapeamento do bairro Santo André, do bairro Medeiros, e ficou faltando algumas ruas da Vila Olinda, por motivo de necessidade, teve que tirar as máquinas naquela oportunidade, né, não deu para poder concluir. E para deixar registrado, até porque é uma expectativa que existe dos moradores daquele bairro ali, senhor presidente, para que esse recapeamento fosse concluído. E hoje nós queremos parabenizar o prefeito, né, na pessoa do secretário de obras, Luiz Sabino, que hoje amanheceu com todos os seus maquinários lá para poder estar terminando, para poder estar concluindo o recapeamento daquele bairro e os bairros ali, senhor presidente, que ficou para fazer essa conclusão. De forma que isso fique registrado, porque é uma expectativa que existia ali, senhor presidente, daqueles moradores. E agora, juntamente com o prefeito Juracy Martins, nós temos só que agradecer, senhor presidente, e a população também daqueles bairros agradece por essa obra magnífica que vai beneficiar muito aquela população. Muito obrigado, senhor presidente. Expediente. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do ofício 307/2011. Ofício 307/2011. Rio Verde, 15 de setembro de 2011. Ao excelentíssimo senhor Elis Rosa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. Assunto: encaminha recomendação. Senhor presidente, o Ministério Público do Estado de Goiás, pela Promotoria de Justiça, que esta subscreve os termos do artigo 127, 129, inciso 3º da Constituição da República, o artigo 25, inciso 4º, a linha B da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8.625/93, e artigo 47, inciso 7º da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público do Estado de Goiás, Lei Complementar Estadual 25/98, face ao conhecimento de que esta Casa Legislativa recebe o nome do atual governador do Estado de Goiás, Marconi Ferreira Perillo Júnior, resolve expedir a presente recomendação, fazendo nos seguintes termos: considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e eficiência administrativa, dentre outros interesses difusos e coletivos, bem como prevenir condutas que violem os princípios constitucionais inerentes à administração pública. Considerando que o artigo 37, caput da Constituição Federal, estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência. Considerando que o parágrafo 1º do mesmo dispositivo constitucional reza que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Considerando que o artigo 92 da Constituição do Estado de Goiás repete a norma maior, estabelecendo que a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também os seguintes: parágrafo 1º, a publicidade de atos, programas, obras e serviços, campanha dos órgãos e entidades de administração pública deverá ter caráter educativo, informativo ou orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam, mesmo indiretamente, promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Considerando que a Lei Federal 6.454/77, que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos, em seu artigo 1º, preceitua taxativamente que é proibido em todo o território nacional atribuir nome de pessoas vivas a bens públicos de qualquer natureza, pertencente à União ou às jurídicas da administração indireta. E no seu artigo 2º diz ainda ser
Igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placa, indicadores de obras ou em veículos de propriedades ou serviços da administração pública direta ou indireta. Considerando que a Lei 6.454/77 pode também ser aplicada às administrações públicas estadual e municipal, direta e indireta, por força da analogia, nos termos que dispõe o artigo 4º do Decreto-Lei 4.657/42, Lei de Introdução ao Código Civil. Considerando que os poderes público, estadual e municipal devem respeito aos princípios da administração pública preceituados na Constituição da República, a exemplo da moralidade e da impessoalidade afrontados pela situação ora descrita. Considerando que o artigo 4º da Lei Orgânica do Município de Rio Verde estabelece que o município não poderá dar nome de pessoas vivas a bens públicos ou de qualquer natureza. Considerando que a atribuição a bens públicos de nome de pessoas vivas quebra o postulado mais elementares da cidadania, violando o princípio constitucional da impessoalidade e da moralidade da administração pública, posto que a utilização de nome de pessoas vivas em obras públicas constitui publicidade pessoal para o homenageado. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Considerando o teor do julgado do Superior Tribunal de Justiça do recurso especial 695.702/SP, da lavra do relator ministro José Delgado, segundo o qual, de acordo com o que dispõe o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, a publicidade dos atos e órgãos públicos deverá ter caráter educacional, informativo ou de orientação social, não podendo, outro sim, constar nomes, símbolos ou imagem que caracterizam promoção pessoal de autoridades, destartes e a utilização de nome do prefeito municipal em material publicitário do município. Por si só, já fere os princípios da moralidade e impessoalidade que deve permear os atos administrativos, considerando que os tribunais de justiça do país têm manifestado entendimento com o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, apelação civil número 7.155.46.037, quarta turma, relator Wellington Pacheco Barros, Tribunal de Justiça da Paraíba, apelação civil 2002, segunda turma, relator Leandro dos Santos. A denominação de prédio público municipal com nome de prefeito ou de seus correligionários ofende os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, além do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Considerando que, ao analisar a situação semelhante ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, entendeu que, no âmbito da administração pública, as homenagens a pessoas vivas contrariam os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. Ademais, não se pode olvidar que a publicidade das obras e serviços públicos deve ter caráter educativo, informativo, orientação social dele, não podendo constar nomes, símbolos ou imagem que caracteriza a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos da administração. Considerando que o Conselho Nacional de Justiça, em 29 de março de 2011, revogou a Resolução 52, editada em 2008 pelo colegiado, que permitia a colocação de nome de pessoas vivas em repartições de prédios públicos, sob o argumento de que a resolução é ilegal e ofende o princípio da impessoalidade. Essa promotora de justiça resolve recomendar ao presidente da Câmara Municipal de Rio Verde que promova a revogação da Lei Municipal número 5.228/2006, adotando outra denominação para a Casa Legislativa, compatível com os princípios da impessoalidade e moralidade, que deve nortear o atuar da administração pública que não seja de pessoa viva. Registre-se que o descumprimento da presente recomendação acarretará a propositura de ação civil pública, pleiteado que seja declarada judicialmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal número 5.228/2006, ao lado de possível responsabilização por ato de improbidade administrativa por violação aos princípios constitucionais supracitados. Fixe o prazo de 15 dias para a resposta escrita acerca das providências adotadas. Renata Dantas de Moraes Macedo, promotora de justiça.
Solicito o secretário que faça a leitura do ofício 298. Ofício 298/2011. Excelentíssimo senhor Elias Rosa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. Assunto: encaminha recomendação. Senhor presidente, o Ministério Público do Estado de Goiás, nesse ato apresentado pela promotora de justiça, que essa subscreve nos termos do artigo 127 e 129 do inciso 3º da Constituição da República, artigo 25, inciso 4, a linha B da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8.625/93, e artigo 47, inciso 7º da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público do Estado de Goiás, Lei Complementar Estadual 25/98, faça ao conhecimento da existência de leis municipais de efeitos concretos, por iniciativa do Poder Executivo Local, resolve expedir a presente recomendação, fazendo nos seguintes termos: considerando os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade norteados da administração pública, pelos quais os atos administrativos devem buscar a satisfação dos interesses públicos em detrimento dos interesses pessoais daqueles que temporariamente ocupam o poder. Considerando que todo ato administrativo de qualquer autoridade ou poder, para ser legítimo e operante, há que ser praticado em conformidade com a norma legal pertinente, princípio da legalidade, e com a moral da instituição, princípio da moralidade, e com a destinação pública, princípio da finalidade, e com a divulgação oficial necessária, princípio da publicidade. Considerando que a Lei Municipal 5.952/2011 desatendeu referidos preceitos constitucionais, eis que, apesar do ato normativo ter sido consignado com a lei em sentido formal, espécie normativa primária, não atende os critérios da generalidade, abstração indispensáveis à norma jurídica em sentido restrito, tratando-se, portanto, de ato administrativo. Considerando ainda que o referido ato administrativo tem por objetivo conceder auxílio financeiro a determinadas pessoas que estariam em situação de vulnerabilidade em valores por prazo diverso, sem qualquer especificações de critérios, e que desatente os princípios que regem a administração pública, em especial o da finalidade do ato administrativo, deve ser sempre interesse público, ou seja, interesse que for mais vantajoso à sociedade vista como um todo. Considerando que a aplicação dos recursos públicos deve atender o critério da generalidade, admitindo-se sua destinação a certas categorias de pessoas, a exemplo de pessoas em situação de vulnerabilidade social, desde que, mediante programas sociais e assistenciais, e observados critérios objetivos previamente fixados em lei. Considerando que, desviando-se desses princípios básicos, a administração pública vicia o ato da ilegitimidade, expondo-se à anulação por ela mesma ou pelo Poder Judiciário. Considerando, por fim, que se vislumbra que referida prática é comum na administração pública municipal, o que se torna necessária a instauração de procedimento regular, a fim de que sejam identificados todos os atos de natureza semelhantes, para que, manejando os instrumentos cabíveis, seja extirpada esta prática, com consequente anulação dos atos administrativos, bem ainda a responsabilização pela conduta improbas por parte dos agentes públicos e terceiros envolvidos. Essa promotora de justiça resolve recomendar à Câmara Municipal de Rio Verde que se abstenha de aprovar projetos de lei de conteúdo semelhante à Lei Municipal 5.952/2011, por se tratar de lei de efeito concreto, que se desatende os princípios que regem a administração pública. Exemplo é de lei número 090/2011. Fixa o prazo de 10 dias para a resposta escrita acerca das providências adotadas. Renata Dantas de Moraes e Macedo, promotora de justiça. São duas recomendações do Ministério Público, uma pedindo para tirar o nome do prédio dessa casa que leva o nome do governador Marconi Perillo. A outra recomendação é para que o plenário não aceite mais projetos que venham
de auxílio financeiro para ajudar os menos favorecidos. Momento destinado à apresentação de projetos de requerimento e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Essa palavra. Palavra com o vereador Irã. Presidente, para apresentação de projeto de lei. Projeto de lei 18/2012. Denomina unidade básica de saúde que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica a unidade básica de saúde que se localiza na quadra 7, bairro Serra Dourada, denominada Dr. George William Faria Ribeiro, em reconhecimento aos 35 anos de relevante serviço prestado pelo profissional na área de saúde do município de Rio Verde, Goiás. Artigo 2º. Revogado disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação na sala da sessão da Câmara, 14 de fevereiro de 2012. Irã Mendonça Cabral, vereador PSD. Pela ordem, presidente. De governo, vereador James. Pedir para devolver o projeto que se encontra com a comissão, projeto de lei 19, projeto de decreto legislativo número 3, projeto decreto legislativo número 16, projeto decreto legislativo número 4 e projeto de lei número 20. E que os meses entram na hora do dia. Há uma propositura do vereador James, quando pede que as matérias devolvidas sejam colocadas na ordem do dia. Os vereadores concordaram permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado com um voto contrário. Do relator, Luiz César. Consulta plenário se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Os vereadores concordaram permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Ordem e repasso à mão da Comissão Finanças e Justiça o projeto de lei 18/2012 para os devidos pareceres. Solicito o vereador Irã que assine o projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, pedi pela ordem poder saber de Vossa Excelência que é ligada diretamente ao esporte, se o Esporte Clube Rio Verde jogou ontem, e se jogou, e qual foi o resultado do jogo, senhor presidente? Não, joga amanhã, joga sábado contra o Goiás. Pela ordem. Pela ordem, Casa Grande. Informar o vereador Celso quanto nós ganhamos. Aqui. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, pedi pela ordem para dizer a Vossa Excelência e aos colegas que o meu atraso é porque tive um probleminha do trânsito com a moto e tive que resolver, quer dizer, a moto bateu no carro e tal. Então por isso, mas felizmente não teve problema físico com ninguém, então foi tranquilo, só perguntando os materiais. Então por isso que eu cheguei atrasado. Muito obrigado. Pelo outro, presidente. Vai perder a carteira, vereador. Pela Nossa, ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, pedi pela ordem para dizer ao vereador José Henrique que a gente está chegando na cidade minha dele, tem que pôr motorista. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, eu perguntei a Vossa Excelência por causa que ontem o ilustríssimo vereador Casa Grande ele estava já anunciando o resultado do jogo, falou que era 5-0 para o Goiás. Aí, por isso que eu perguntei se Vossa Excelência sabia o resultado do jogo. Obrigado, senhor presidente. Solicito o secretário da mesa que faça a leitura da redação final da Lei 6.075. Lei 6.075, altera a Lei 5.726, Lei 5.944, Lei 6.070 e dá outras providências. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir crédito adicional de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela Lei número 6.070/2011, de dezembro de 2011. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar alterações de inclusões necessárias na Lei 5.726, dezembro de 2009, PPA 2010-2013, Lei 5.944, LDO para 2012, Lei 6.070, LOA 2012. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Sala da sessão da Câmara, 16 de fevereiro de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a Lei 6.075 e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura da redação final da Lei 6.076.
Lei 6.076. Autoriza a desafetação de imóvel do setor municipal de pequenas empresas. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar a área livre 02 do setor municipal de pequenas empresas, composta pela quadra 19, com 11.795,59 metros quadrados, alterando-se consequentemente a sua destinação, passando a servir finalidades para as quais foi criado o setor. Revogadas disposições em contrário a essa lei da sua publicação. Sala da Sessão da Câmara, 16 de mês de fevereiro de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão a redação final da Lei 6.076. Não havendo em votação, os vereadores concordaram por menos comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário vereador Irã que faça a leitura da lei da redação final 6.077. Lei 6.077/2012. Autoriza concessão de apoio financeiro a atletas que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Os termos do artigo 195 caput e 196 da Lei Orgânica Municipal, fica o Poder Executivo autorizado a prestar auxílio financeiro aos atletas. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão à conta própria do orçamento vigente de 2011, podendo, se necessário, abrir crédito especial ou suplementar. Sala da Sessão da Câmara, 16 de fevereiro de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão a redação final. Palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário vereador Irã que faça a leitura da redação final da Lei 6.078. Lei 6.078/2012. Autoriza a doação de imóvel que menciona ao Estado de Goiás. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a desafetação da área institucional situada na residencial Gameleira, com um total de 29.225,76 metros quadrados. Artigo 3º. Essa lei poderá ser regulamentada por decreto editado pelo Poder Executivo. Artigo 4º. Revogadas disposições em contrário, notadamente a Lei 5.777, essa lei entra em vigor a data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara, 16 de fevereiro de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão a redação final, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, pedi pela ordem porque muitas pessoas têm me perguntado sobre o resultado do concurso, se tem data prevista. Eu gostaria de saber, Vossa Excelência, se tem data prevista, se está marcado, quando será anunciado. Agora mesmo, não fez ligar aqui para o vereador Maxwell também perguntando. Eu tenho sido indagado na cidade. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência. A informação para todos os pares e para o pessoal que nos acompanha pela internet é que o resultado sai na sexta-feira, no dia de amanhã. Foi isso que nos passaram, devido a recursos ainda que o prazo legal que eles pedem, porque existem recursos de questões que poderiam ser anuladas. Então essa informação é de resguardar, porque quando o resultado sair não tem nenhum recurso em trâmite, em julgamento. Então, fora essa a explicação, o Instituto Cidades passou à Procuradoria da Casa e a nós. Então, a informação que temos é que o resultado sai no dia de amanhã. Senhor presidente. Pela ordem, vereador James. Senhor presidente, pedi pela ordem para que se conste em ata a presença do ilustre Cledson Matias, conhecido por Batatinha, assessor do deputado federal Euler Cruvinel, com seu computador com adesivo de arco-íris. Defensor, né? Ou ele faz parte? Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Para perguntar ao vereador James se ele sabe se o Batatinha também é candidato pelo PSD, partido do Irã. Com certeza, se tiver filiado, será candidato, tem um bom nome, é vereador dessa casa. SD aceita pessoas boas, vereador. Pode ter certeza disso. Solicito ao secretário que faça a leitura
da redação final da Lei 6.079. Pela ordem. Pela ordem, Eleci Casagrande. Não aceita muito não, porque eu tentei a filiação da vereadora Eliane e teve gente que impugnou a candidatura, a filiação dela no PSD. E a Eliane é uma pessoa muito boa. Lei 6.079/2012, altera a Lei 5.558, que cria o programa Bolsa de Produção Cultural. A Câmara Municipal de Rio Verde Goiás aprova. Artigo 1º, o artigo 2º da Lei 5.558/2009, de 24 de março, passa a apresentar a seguinte redação. Artigo 2º, a Bolsa de Produção Cultural, o objetivo de programa que se refere ao artigo anterior, constituirá na prestação de auxílio financeiro a ser concedido individual e mensalmente no valor de R$ 900. Artigo 2º, revogar as disposições contrárias essa lei entrar em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012. Sala das sessões da Câmara, 16 de fevereiro de 2012. Irã Mendonça Cabral, Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final. Palavra franqueada. Não havendo, em votação. Os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Pela ordem, presidente. Pela ordem, líder, vice-líder de governo, vice-presidente do PPS, Newton Lamas. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para procurar o vereador Cezinha. Procurar o vereador Cezinha, que domingo eu vi uma Kombi com escrito PMDB, com 3 pessoas batendo cabeça para baixo, para cima, caçando gente para ir no... Convenção. Eu não sei se deu muita gente lá, mas parece que não, eram as mesmas pessoas que eu vi umas 5 ou 6 vezes batendo, motorista mais doido, batendo para lá, para cá, para lá, para cá, e eu queria saber se deu muita gente na convenção. Obrigado, senhor presidente. Solicito o secretário que faça a leitura da redação final da Lei 6.080. Lei 6.080/2012. Regulamenta a contrapartida do município quanto ao atendimento à alimentação escolar da rede pública municipal de ensino e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde Goiás aprova. Artigo 1º. Fica regulamentada a contrapartida da Prefeitura de Rio Verde quanto ao atendimento à alimentação escolar. Artigo 2º. A alimentação escolar é direito constitucional de todos os alunos da educação básica. Artigo 3º. O programa que se trata essa lei tem por objetivo suplementar a necessidade nutricional dos alunos da rede pública. Artigo 4º. Os recursos alocados para o Programa Municipal de Merenda Escolar, a critério do município, poderão ser transferidos para a gestão dos conselhos escolares. Artigo 5º. Os recursos alocados para o Programa Municipal de Merenda Escolar, que foram transferidos para os conselhos escolares de rede pública, obedecerão aos seguintes critérios. Artigo 1º. Abertura de conta corrente. 2º. Movimentação financeira. 3º. Observância quanto ao procedimento. 4º. Valor per capita a ser definido ano a ano. Artigo 6º. A prestação de contas será anual com base em 31 de dezembro, na forma a ser regulamentada pelo município. Essa lei entrará em vigor a data de sua publicação, sala da sessão da Câmara, 16 de fevereiro de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 6.080 é a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Pela ordem, aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem porque talvez o vereador Cezinha não sabe qual Kombi que era, mas eu sei. Era uma Kombi do PMDB que estava carregando o pessoal do PPS que estava perdido na estrada, sabe? Então a gente deu carona. Então por isso é que o pessoal estava batendo cabeça, porque a Kombi é do PMDB, como nós somos amigos do PPS, o PPS vai estar na oposição, então por isso nós demos carona para eles. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Eu agradeço ao vereador José Henrique pela explicação, e eu queria explicação do vereador Cezinha, mas eu sabia que quando cutucasse num ia fazer cosca no outro. Mas o que me preocupou foi o bate-perna, bate-cabeça para lá para cá, e batendo até caixa dentro da conta. tal, e o povo saindo fora. O que é aquilo? Aí teve um foguetinho, que foi a convenção do PMDB, mas foi só procurei no critério de saber se teve muita gente, porque na nossa convenção na sexta-feira teve mais de 300 pessoas. Obrigado, senhor presidente. Em segunda discussão, solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 09. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Newton Lamas. Gostaria que o senhor fizesse uma propositura que fosse dispensada a leitura, a segunda leitura dos projetos. Há uma propositura do vereador Newton Lamas que pede a dispensa da leitura dos projetos em segunda votação. Os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade.
Em segunda votação e discussão, projeto de lei 09, concede medalha de mérito ao Dr. Maurício de Nassau Arantes, a Eurico Veloso do Carmo. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação, projeto de lei 10, concede medalha de honra ao mérito de Dr. Maurício Nassau Arantes, Lisboa, a Iron Jaime do Nascimento. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei número 11, que altera a lei 5.265 de 2007. A palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 05, autoriza a doação de equipamentos de informática que menciona para o Estado de Goiás. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 12, autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo a convênios que menciona. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos recebido várias reclamações, algumas até denúncias, sobre o programa Nossa Casa, Nossa Vida aqui na cidade de Rio Verde. Muito difícil, senhor presidente, um dia em que nós estamos no meio da nossa comunidade e alguém nos aborda, muito difícil que não aconteça, alguém nos aborda reclamando da forma com que as casas foram entregues, ou da forma da seleção que foi feita, denunciando pessoas que lá estão estabelecidas que não precisam daquele local, outras que têm o local e estão alugando. Então são várias denúncias, senhor presidente. Eu acho que está passando de hora dessa Casa de Leis, porque é responsabilidade nossa, nós somos fiscais do povo, da gente se inteirar melhor desse assunto. Eu estou recolhendo alguns documentos, estou conversando com algumas pessoas. Eu não vou no afogadilho, mas se tudo continuar do jeito que está, senhor presidente, eu estou entrando com um pedido de CPI nessa Casa de Leis e já estou fazendo contato com o deputado federal do PMDB em Brasília, porque o programa Nossa Casa, Nossa Vida é, sim, do governo federal, um programa do governo federal, e isso precisa vir de cima para baixo. E a gente precisa aqui dar o respaldo necessário. Precisa investigar, viu, vereador José Henrique? Nós precisamos investigar e ir a fundo e as últimas consequências. Porque nós não podemos aceitar o que está chegando até nós. Então eu quero já dizer aos pares da casa, se eu conseguir recolher os documentos que eu estou atrás, eu vou pedir uma CPI o mês que vem, nesse programa Minha Casa Minha Vida, né, aqui no município de Rio Verde. E espero que essa casa não se omita. Nós não podemos nos omitir diante das denúncias sérias que estão chegando até o nosso escritório, até o nosso gabinete. E espero que vocês também comecem a recolher documentações, comecem a conversar com as pessoas, porque nós não podemos deixar do jeito que está. Responsabilidade nossa. Pela ordem. Pela ordem, vereador Irã. Presidente, gostaria de convocar essa segunda secretária para assumir o trabalho. Convoca a vereadora Maria José para que assuma os trabalhos dessa casa. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eleci Casagrande. Senhor presidente, eu já denunciei sobre esse fato que o vereador Luiz César está falando aqui. Isso é muito grave. E eu acho que nós temos que tomar providência. Inclusive, chegou pessoa até mim no bairro Mutirão, onde que pessoas estão lá negociando cheque moradia, a troca de apoio eleitoral e a troca de voto. Então eu, inclusive, conversei com ela se nós convocássemos ela na Câmara para falar sobre esse assunto, ela disse que viria. Então eu vou confirmar mais uma vez, eu vou pegar um ofício, pegar a assinatura da pessoa, para nós tentar ouvir ela aqui, porque, nem diz o vereador Luiz César, vamos colher todos os dados aí para não cometer injustiça. Mas me procurou e disse que
o cidadão teve na casa dela e prometeu a ela, se realmente apoiasse ela, ia arrumar casa para ela, para a mãe, para a avó, para a tia, além do cheque moradia que tinha conseguido o governo Marconi para as casas da Vila Mutirão. Mas vamos apurar para não cometer injustiça. Pela ordem, vereador Luiz César. É o que eu acho. Nós não podemos cometer injustiça. E outra coisa, como é um ano eleitoral, nós temos que ter as documentações certas, os processos certos, tudo encaminhadinho, as denúncias averiguadas, porque é ano eleitoral, depois vem falar que a Câmara Municipal está fazendo politicagem. E essa não é a nossa intenção. Nós não queremos isso. Nós queremos passar limpo as denúncias que estão chegando até nós. E é responsabilidade nossa. E eu já conto com o voto de Vossa Excelência, vereador Casagrande, caso a gente faça aqui o pedido de uma comissão permanente de inquérito, uma comissão provisória de inquérito, do jeito que Vossa Excelência achar melhor, para que a gente consiga resolver esse problema que está em todos os cantos do município, a conversa é uma só. E está refletindo na Casa de Leis. Pela ordem, vereador Casagrande. Eu acho que não só o meu, apresentou documentos aí que tem falha no processo, tudo. Acho que todos os vereadores têm que apoiar a CPI, sim, se realmente estiver desviando aí o cheque moradia, estiver desviando aí o projeto Minha Casa, Nossa Casa, Minha Vida, esse projeto muito importante do governo Dilma, e dizer que eu, pelo menos, pediu para me indicar umas pessoas lá, carente, que precisava de casa, indiquei, sem restrição, sem problema nos cadastros, e nenhuma foi contemplada. Então, não sei se é porque foi eu que indiquei, mas indiquei para fazer o cadastro dentro da legalidade, que qualquer um pode chegar lá e pedir para fazer o cadastro. E pessoas realmente precisam, não tinha restrição e para nenhum saiu. Enquanto que eu estou sabendo que muitos aí, pessoas estão indo nas casas e estão conseguindo através aí de apoio político. Então eu quero saber como é que está funcionando esse projeto aí, Nossa Casa, Nossa Vida. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Senhor presidente, como bem disse o vereador Luiz César, esse programa é um programa do governo federal, né? Então a prefeitura entra apenas com o cadastramento. É a Caixa Econômica que faz o sorteio das referidas residências. E todas as denúncias que estão chegando na superintendência estão sendo apuradas e encaminhadas novamente à Caixa para que as providências sejam tomadas. Dizer ao vereador Casagrande que tem mais de 3 meses que ele chegou aqui com essa denúncia. Assim como a denúncia do DIMP. Tinha problema lá no DIMP, que ex-vereadores ganharam terreno. E até hoje Vossa Excelência não trouxe nada de concreto, né? Então, que Vossa Excelência traga de concreto, terá o apoio nosso, terá o apoio do Executivo, né? Que a transparência prima no Poder Executivo. Então, que Vossa Excelência não venha aí jogando pedras, ventilador, né, antes que tenha essa certeza. Confie em Vossa Excelência, né? Assim como confio no vereador Luiz César, que ontem trouxe aqui uma denúncia, né? Já comprometi a ir com a família, o teu secretário, já falei com o secretário, vai nos receber e ver, apurar o que está acontecendo. Mas nós estamos vendo que está acontecendo um verdadeiro bombardeio na Superintendência de Habitação de Rio Verde. Nas rádios, nas ruas. Nós sabemos que o ex-diretor que lá se encontrava é pré-candidato, está mobilizando, né, todas aquelas pessoas que ganharam casas lá naquele Monte Sião, naquele predinho ali próximo dos Paineiras, para bombardear o atual superintendente de habitação. Então é picuinhas políticas, e que essa casa não entra nessa picuinhas. Quanto aos problemas estruturais que estão ocorrendo, hoje às 15 horas haverá uma reunião juntamente com o Ministério Público, reunião essa provocada pela superintendência. Houve falhas na construção lá daquele empreendimento, então já está sendo apurado pelo Ministério Público, vereador César. A HF foi notificada hoje para dar explicações quanto às rachaduras, quanto às telhas que estão caindo. Então a superintendência não está omissa, está assim cobrando, e para ter certeza, aquilo que houver a necessidade de interferência da minha pessoa, do Poder Executivo, nós estamos aí para apoiá-los no que der e vier. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. E é isso que nós esperamos, líder. Nós esperamos que resolva os problemas que estão chegando até nós. Porque, como eu disse aqui, eu já acionei o deputado federal, eu sei que é por causa disso que eu acionei o deputado federal do PMDB, porque é da base do governo da Dilma, tem uma grande influência dentro da Caixa Econômica Federal, e vai nos dar o respaldo para resolver. Porque como é um programa
federal nós não temos a força necessária, mas dentro do nosso município é obrigação nossa como legislador, fiscalizador, apurar as denúncias. Acredito no Ministério Público, mas a Câmara Municipal, que é a casa do povo, que é aonde... Porque muitos querem palpitar aqui dentro, se deixar quer legislar, mas aqueles que são representantes verdadeiros do povo, somos nós. Quem quiser palpitar aqui dentro, quem quiser mudar a lei aqui dentro, tem que ganhar. Tem que vir para cá, tem que sentar aqui, tem que ir para o crivo das urnas. E nós, como estamos aqui, temos que ter responsabilidade. Então é isso que eu espero, Vossa Excelência está certo, nós temos que tentar resolver. Se não consegue resolver, que se parta para uma instância maior. Mas que nós temos que tentar, nós temos. E eu acredito que com essa parceria com a Câmara Federal, eu acredito que a Câmara Municipal vai sair ganhando, senhor presidente. Nós vamos ter excelentes resultados. Pela segunda discussão e votação, projeto de lei 14, altera a lei 6.034, palavra franqueada. Pela ordem em votação, os vereadores concordaram, permanecer a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, só para responder ao vereador James, quando eu fiz a denúncia do DIP, está de pé. E tem, Vossa Excelência sabe, a Procuradoria da Casa sabe, inclusive que é cobrado ao procurador da Casa, onde eu fiz um requerimento solicitando informações ao secretário Rubens, secretário do Comércio. Eu pedi os dados sobre o DIMP, para mim não cometer injustiça, acabei de falar aqui agora, pedi quem foi que adquiriu os lotes do DIMP, quando entregou o DIMP, e quem são os atuais proprietários desse terreno hoje, quem foi os primeiros que pegou. Fiz um requerimento aprovado aqui antes do recesso por todos os pais dessa casa e até hoje não tive resposta. Então solicito a Procuradoria, a Vossa Excelência, que tem os poderes, para cobrar a resposta do meu requerimento, para me fazer aqui realmente o trabalho do vereador. E sobre a denúncia, eu acabei de falar mais uma vez, que estamos apurando aí sobre esse negócio de cheque moradia, sobre os projetos das casas, porque ele acabou de dizer, quem estava lá é candidato e está arrumando um bombardeio para cima do atual superintendente. Mas quem é superintendente hoje também é candidato. Então fica difícil. Então fica usando lá a máquina administrativa para fazer política. Então que o prefeito tome a providência e coloque alguém lá que não tem pretensão política. Porque está usando sim o projeto Nossa Casa, Nossa Vida para fazer política. E vou trazer para essa casa aqui prova disso. Pode ter certeza que vou trazer. Pela ordem. Os requerimentos de Vossa Excelência foram enviados à Secretaria e que Vossa Excelência também é parceiro desse governo, que Vossa Excelência tem livre acesso para conversar com o Rubens para pedir dele a resposta necessária com relação ao seu requerimento. Pela ordem, vereador James. Vereador Casagrande, Vossa Excelência falou e não falou o nome dos vereadores que ganhou os lotes. Né? Esses dias eu fui procurado na rua, alguém querendo que eu cedesse lote. Falei, mas não tem lote. A Casagrande falou que os vereadores ganharam o lote lá. Então que Vossa Excelência, quando fale as coisas, fale que em convicção e prova. Vossa Excelência, mais uma vez, coloca esse poder em constrangimento para a sociedade de Rio Verde. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quando o vereador Casagrande fala que tem gente usando o poder para fazer política, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. E vai continuar acontecendo. Senhor. É cultura. Cultura não se muda do dia para a noite. Agora, que a bancada é fraca e não tem moral com o prefeito, isso está acontecendo tem mais de 3 anos. Porque eu vi os vereadores nesse plenário da casa exigindo que quem fosse candidato esse ano entregasse o cargo até janeiro. Está gravado. E eu lá de fora falei para eles, falei, vocês não vão conseguir. Vão apostar? Me chamaram para apostar. Podia até ter apostado, né, senhor presidente? Mas eu não gosto de ganhar dinheiro de colega, né, Newton Lamas? É ruim isso. Mas é a fraqueza. É a fraqueza. Quando o executivo e o legislativo não existe a mão dupla, só mão única, só vem, não vai. Porque aqui é assim. Aqui só vem, vereador James. Sabe? Não vai. Não tem um reconhecimento. A bancada não tem o reconhecimento do prefeito. O prefeito pega na mão, bate nas costas e fica satisfeito. Chama para almoçar, anda de avião, leva não sei aonde, não sei o que, está passando de bom para eles. Não se valorizam, não sabem o poder que tem na mão. Então, gente,
quem está sendo valorizado são os companheiros do prefeito, Vossas Excelências não são. Eles vão assentar aqui daqui uns dias. Vossas Excelências vão lembrar do que eu estou falando na hora que começar a eleição. Olho aberto, vereadores. Olho aberto. Pela ordem, vereador Elicir Casagrande. O vereador James fica doidinho para saber o nome dos vereadores. Mas eu sei por que ele está com essa preocupação. Porque, inclusive, um é adversário dele lá no bairro dele, na Vila Borges. Mas, na hora certinha, eu vou dizer o nome, sim. Eu não tenho nada a temer, problema maior do que esse eu já passei e não me atingiu. Então, não tem medo de ninguém, pode ter certeza. Agora, fiz o requerimento, Vossa Excelência me deu uma ideia muito boa, vou cobrar do secretário Rubens, lá pessoalmente, porque eu não quero cometer injustiça. E disse para ele, para não ficar preocupado em doar lote do DIP, não, porque a denúncia foi muito bem explicada. Vereadores da legislação passada. Ele sabe muito bem, eu falei no rádio, jornais, está aí minhas declarações nos jornais do meu gabinete. Então ele não foi contemplado, porque ele não era vereador no mandato passado. Então ninguém precisa ir atrás do James pedir lote no DIP, não. Agora, vamos sim apurar. Eu sei que o Manuel Pereira, superintendente lá da habitação e do partido dele, é pré-candidato a vereador e às vezes preocupa ele, mas pode ter certeza que não vamos cometer injustiça. Denúncias vão chegando, chegou no vereador Luiz César, tem chegado em mim, sei que tem chegado em Vossa Excelência, como líder do prefeito também, mas vamos aí apurar para não cometer injustiça. Mas na hora certinha, nós vamos divulgar os nomes de quem recebeu esses terrenos no DIP. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador James. Senhor presidente, então que se conste em ata que os vereadores beneficiados com os lotes do DIP foi na legislatura passada. Né? Então, o vereador Eliane, o vereador Casagrande, o vereador José Henrique, o vereador Luiz César, com a palavra, como se diz nosso querido amigo Costa Filho, com a palavra, Vossas Excelências, os vereadores da legislatura passada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eliane Medeiros. Senhor presidente, acho que tem que observar muito e prestar muita atenção nas coisas que a gente fala. Estamos falando dos que estavam aqui já. Eu quero que alguém prove, mas tem que provar que realmente eu tive acesso a algum terreno no DIMP. Se alguém conseguir provar contra a minha pessoa, aí pode falar que realmente foi concedido para quem estava aqui. Geralmente o mau nome é quem estava. Quem está chegando não leva, porque quem já estava é que leva a fama de ter ganhado alguma coisa. Mas vamos deixar esse assunto para depois e vamos mandar um alô para os internautas, que tem muita gente assistindo a sessão. Então vamos prestar atenção nas coisas que a gente fala. Pela ordem, vereador Casagrande. O vereador James quer tumultuar, ele está querendo que eu dê os nomes, já repeti, porque ele está preocupado, que a eleição está chegando, nenhum dia tem adversário dele, que foi vereador aqui, que recebeu o lote do DIMP. Então ele fica doido para me falar o nome. Agora falar que todos os vereadores da legislação passada recebeu, isso não é verdade, que eu tenho certeza que o vereador Zé Henrique não recebeu, o vereador Luiz César, o vereador Eliane, vereadores da legislação passada, mas eu não citei nomes. E pode ter certeza que nem o vereador Zé Henrique, nem o vereador Luiz César e nem a vereadora Eliane não foi contemplada, mas os nomes vão aparecer de acordo com a documentação solicitada pelo secretário Rubens chegar na minha mão. Pode ter certeza, João. Você pode ficar tranquilo. E por dizer que o vereador Luiz César e o vereador Zé Henrique jamais receberam, era adversário do prefeito Paulo Roberto Cunha, como é que nós ia dar lote para eles? Nós não podíamos fazer isso. Era adversário e quem tinha força no governo recebia. E a vereadora Eliane trabalha em outra área, nem não mexe com indústria, com DIMP, com lote, ela mexia só na Secretaria de Saúde. Eu acho... Quem é adversário de Vossa Excelência na Vila Borges, vereador? Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu também estava com essa dúvida, porque na hora que o vereador Casagrande estava falando, parece que cortou o som, eu não entendi se era parente ou se era adversário da Vila Borges. Adversário? Ah, eu fiquei com essa dúvida também, eu pensei... Pela ordem, senhor presidente, eu não terminei de concluir meu raciocínio. Pela ordem, vereador Eliane. Que aqui apresente logo esses nomes, que aí ninguém tem que reclamar, porque as pessoas ficam comentando, para ver quem foi que pegou esses lotes, para ver quem não foi. Então, eu quero que apresente logo esses nomes, que aí não tem o que reclamar. E, igual eu estava dizendo, vou mandar um alô para os nossos internautas, que tem muita gente nos assistindo. O Armando Fonseca mesmo, que é pré-candidato lá do Montevidéu, está nos assistindo, mandar um abraço para ele. O Tiago e a Bárbara está nos assistindo lá em Araguari.
Um abraço para ela e um abraço a todos os internautas que estão nos vendo. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, eu gostaria de fazer algumas ponderações. A primeira ponderação é que, independente de fazer parte do governo, nunca tive indústria. Gostaria de perguntar ao vereador Casagrande se ele teve indústria no DIMP, porque as informações que correram é que ele tinha indústria no DIMP, que estava montando uma indústria no DIMP, se é verdade isso ou não. Primeira pergunta. A outra questão é dizer ao líder de governo que é hora mesmo da gente apurar, porque o que está correndo na cidade é que aqueles que pretendem, do lado do governo, chegarem ao poder, já estão fazendo uma verdadeira farra do boi. Então, as informações que a gente está ouvindo na cidade, eu vejo isso com muita preocupação, porque um governo que pretende ser transparente, pretende ser sério, tem que passar isso também para a sua assessoria. Doações de lote, doações daquilo, eu não estou nem andando atrás de tantas, porque não estou dando conta, de tantas informações que estão chegando de governo. E gostaria de solicitar ao presidente da Comissão de Obras que pudesse acompanhar as obras, que nós na Câmara tem uma comissão de obras públicas e as casas são obras públicas, que a comissão pudesse trazer um relatório para nós, como estão as casas, como estão construídas, como foram, que pudesse acompanhar e prestar a esta casa as devidas informações. Nós temos na casa uma comissão de obras. Então, são essas as nossas observações. Muito obrigado, presidente. Comissão de obras dessa casa é composta pelo presidente Newton Lamas, pelo relator vereador Irã e pela vogal Maria José, que são os vereadores que compõem a comissão de obras dessa casa. Com certeza o Newton Lamas vai andar atrás disso hoje. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Os vereadores ficam rindo pensando que eu não estou nem andando, né, presidente? Mas na realidade, senhor presidente, eu não sei quem é culpado. Você viu aquele escândalo que teve, acharam 500 chaves de casa jogadas fora, das casas, Minha Casa Minha Vida, senhor presidente? Jogaram fora cópias de chave. E as pessoas perguntam pra gente, senhor presidente, Newton Lama, chegou um senhor do Nordeste que falou, Newton Lama, eu arrumei um problema sério, Newton Lama. Eu falei, o que foi? Daquelas casas lá, minha casa é meu problema. Eu falei, não, minha casa é minha vida. Eu falei, não, minha casa é meu problema. Estou pagando caro, vou ter que entregar, não dou conta de pagar. E eu nem corro atrás, porque na época seria que algum vereador podia indicar alguma pessoa para casa da minha vida. Só, por exemplo, se meus amigos são tudo igual eu, tudo sem conta em banco, tudo arrebentado, e que não passa, eu sei que tem um critério na Caixa que tem que ser aprovado, né? Mas eu como presidente da Comissão de Obras, vou correr atrás e vou ver o que está acontecendo e devo falar amanhã ou nas próximas sessões, senhor. Obrigado. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 15, autoriza reposição anual de vencimentos da outra providência. A palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram por menos comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação, projeto de lei 13, da denominação do complexo esportivo que menciona Ademar Rodrigues Guimarães, Nenê Preto. A palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram por menos comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereadora Maria José. Senhor presidente, e convoque o primeiro secretário, Irã. Pela ordem, presidente. Convoco o primeiro secretário, vereador Irã, que suma os trabalhos da casa. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, para constar em ata a presença do Valtério Souza Oliveira, popular Dezinho, ex-presidente dessa casa aí por 2 mandatos. 5. Presidente por 2 mandatos, 5 mandatos de vereador, eterno presidente do PMDB, que está prontinho para a disputa de vereador esse ano 2012. Prazer receber nesta casa, grande Valtério Souza de Oliveira, que tem um serviço prestado e muito ao Poder Legislativo. Muito obrigado, vereador, pela sua presença aqui. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 19/2012. Projeto de lei 19/2012, altera a lei 5.989/2011. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a lei 5.989/2011, de 1º de setembro de 2011, passando os seus artigos 1º e 3º, apresentar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$ 10.950.000.
observadas as disposições legais e contratuais em vigor para a operação de crédito do Programa de Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas do Ministério das Cidades. Parágrafo 1º. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na pavimentação de vias do bairro Céu Azul, Laranjeiras, Jardim Presidente, no município de Rio Verde, Goiás. Parágrafo 2º. Para garantia do principal, encargos e acessórios dos financiamentos ou operações de crédito pelo município de Rio Verde, para a execução das obras, serviços e equipamentos, observada a finalidade indicada no artigo 1º e seu parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular garantias em caráter irrevogável e irretratável, a modo pró-solvente às receitas e parcelas do Fundo de Participação dos Municípios. Parágrafo 3º. O disposto do caput desse artigo obedece aos ditames contidos no inciso 1º e 2º do artigo 159 da Constituição Federal e na hipótese da extinção de impostos ali mencionados, os fundos ou impostos que venham substituí-los, bem como, na sua insuficiência, parte dos depósitos serão conferidos à Caixa Econômica Federal os poderes bastantes para que as garantias passem a ser prontamente exequíveis no caso de inadimplência. Parágrafo 4º. Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantias no recurso previsto no parágrafo 2º desse artigo, fica o Banco do Brasil com referência ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e à Caixa Econômica Federal, no caso do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre produções de serviços e transportes interestaduais e intermunicipais e de comunicações, ICMS, autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados à conta e à ordem do agente financeiro Caixa Econômica Federal, nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, e em caso de cessão o pagamento dos débitos vencidos e não pagos em caso de vinculação. Parágrafo 5º. Os poderes previstos nesse artigo, nos parágrafos 3º e 4º desse artigo, só poderão ser exercidos pela Caixa Econômica Federal na hipótese de o município de Rio Verde não ter efetuado no vencimento o pagamento das obrigações assumidas nos contratos de empréstimo, financiamento e operações de crédito celebrados com a Caixa Econômica Federal. Artigo 3º. O Poder Executivo consignará no orçamento anual e plurianual do município de Rio Verde, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos para empréstimos, financiamentos e operações de crédito por ele contraídos, dotações suficientes, amortização principal, encargos e acessórios resultantes, inclusive os recursos necessários ao atendimento da contrapartida do município de Rio Verde no projeto financiado pela Caixa Econômica Federal, conforme autorizado por essa lei. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 13 de fevereiro de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 19, a palavra franqueada. Senhor presidente, eu perguntaria ao líder Pela governo... ordem, vereador. Pela ordem. Pela José posse de Henrique. palavra. A palavra com o vereador José Henrique. Presidente, eu perguntaria ao líder de governo, porque não me foi possível, porque o projeto foi apresentado ontem e nós estávamos fazendo um estudo, mas não podemos concluir. Primeiro, na lei, nós não percebemos a data, não sei se aqui no nosso notebook não foi colocado e eu não sabia os outros caminhos para chegar até o projeto dessa forma. O prazo desse pagamento, pelo menos na leitura de ontem e na de hoje, de forma muito atentada, não consegui perceber. E a outra situação é o seguinte: por que pegar o empréstimo na Caixa? Vai pegar o empréstimo na Caixa para pagar com que dinheiro? Com dinheiro, segundo a informação do FPM. Está tendo tanto dinheiro para fazer tanta obra, está vindo tanto dinheiro do governo federal. Eu não consegui, senhor presidente, repito, porque foi ontem apresentado o projeto e agora de manhã, e eu tive um problema de trânsito, porque eu já estava a caminho da casa, e mais demorei, porque até que foi possível. Então eu fiquei com algumas dúvidas. Pegar dinheiro emprestado, no momento em que nós estamos tendo bastante dinheiro, e está dizendo que é do Ministério da Cidade, mas vai ter que pagar com FPM, com recurso do FPM, se a Prefeitura não pagar. Eu confesso, gostaria que o líder de governo pudesse passar para mim, e eu sei as minhas limitações de compreensão, mas pudesse me esclarecer por que pegar esse dinheiro emprestado agora, se o dinheiro vai, a informação que começa no capítulo da lei, é que o dinheiro seria de origem, ou que seria recurso, de um programa do Ministério da Cidade. Se é um programa do Ministério da Cidade, está sendo financiado pelo Ministério da Cidade ou vai com recurso próprio?
Então, o Ministério faz só o programa e não repassa o dinheiro? Dinheiro lá no governo da Dilma, pelo trabalho que o Lula deixou para ela, está repassando bem para os municípios. Gostaria de ouvir o líder de governo. A palavra continua franqueada para a discussão do projeto 19. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer com a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito, secretário, que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 04. Projeto de decreto legislativo 04/2012. Concede título de cidadão riverdeense a pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão riverdeense a senhor Zé Ascari em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade riverdense. Artigo 2º. Fica o critério da mesa diretora a data de entrega do título. Artigo 3º. Revogado disposições contrárias, excelente a rigor a data de sua publicação. Sala da sessão da Câmara, 15 de fevereiro de 2012. Elias Rosa Cardoso, vereador PSD. Solicito o secretário vereador que faça a leitura do currículo do homenageado. Pela ordem. Vereador Casagrande. Senhor presidente, conversando com o deputado federal, presidente do nosso partido, PP, Roberto Balestra, onde me informava que praticamente está selado a coligação em Goiânia, PSDB, PP e PSD, partido de Vossa Excelência. E eu perguntava sobre a situação de Rio Verde, e praticamente a coligação será mantida também nas cidades, inclusive na cidade de Rio Verde. PSD, PSDB e PP devem cabeçar aí a campanha do pré-candidato Dr. Juraci. E eu cobrava dele a coligação dos vereadores do PP, uma coligação onde ele disse que isso aí vai ser uma coisa imposta. O PP vai participar sim e vai ser uma coisa imposta para o PP coligar. Então, praticamente, está acertada essa coligação. E, infelizmente, as coisas vêm de cima para baixo. E ele me garantiu, e está aqui o telefone dele, quem quiser falar com ele, porque às vezes eu falo as coisas aqui e acha que está brincando, está aqui o telefone do deputado Alberto Balestra. Uma das coisas que o PP vai exigir em Rio Verde é a coligação dos seus vereadores. Praticamente, eu acho que deve ser com o partido de Vossa Excelência, PSD. Pela ordem, presidente. Vereador Irã Mendonça. Senhor presidente, dizer ao novo vereador Casagrande que seja bem-vindo o PP coligado com o PSD. Para prefeito e vereador, seja bem-vindo, vereador. Solicito mesmo que faça pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, aí complementando também, senhor presidente, o novo vereador Casagrande pode ficar tranquilo que a coligação do nosso partido PSD, né, e todos os partidos que compõem a coligação, provavelmente com a candidatura do prefeito Juraci Martins, já fiz uma consulta, já fará, vereador, no mínimo 16 vereadores, toda a coligação. Pode ficar tranquilo que vai ter espaço para todo mundo. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Tem vereador Maxwell. Que seja bem-vindo o PP, né? E vamos coligar todo mundo junto então. O PSDB também faz um chapão. Tenho certeza que nós vamos fazer aí uns 16 vereadores, igual o Celso falou. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. E por que não? Inclusive, onde é que ele falava da possibilidade do PSDB indicar o vice, aqui o PSDB tem que abrir mão de alguma coisa. Ao que indicar o vice, já fazer aí um grupão aí, com certeza, como o vereador Celso falou, nós já elegemos aí 16 vereadores. Então, corre risco, pelo menos nós aqui que está disputando a eleição, ficar de suplente. Solicito ao vereador Irã que faça a leitura do currículo. Pela ordem, vereador Milton Lamas. Senhor presidente, eu às vezes fico, durante a semana eu tenho sentido assim um medo dos candidatos do PSD. Não pode ninguém para lá, ou pode, estão meio veaco. Por que na época não filiaram o nosso PPS, senhor presidente? Partido honesto, partido que procuramos, nem procuramos tanto, já temos 53 candidatos para escolher 41. Agora, quando fala numa coligação, senhor presidente, eu tenho sentido medo do PSD, de algum candidato do PSD, não de Vossa Excelência, mas estou com medo que eles pensem que faz assim, sabe, aperta e sai todo mundo pelo raio, não sei como é que faz. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Vossa Excelência teve com o pé no PSD, né, companheiro? Pela ordem. Por pouco. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, eu vou responder ao vereador Milton Lamas por que os vereadores não filiaram no PPS. Simplesmente, vereador, porque existe rumores que o partido de Vossa Excelência pode perder a vice para o PSDB. E quando perder a vice, inclusive relatado pelo vereador Luiz César, que diz que vai procurar o PPS,
porque o partido pode ficar magoado em perder a vice e não compor a chapa com o prefeito e abandonar o barco. Aí os vereadores ficaram com medo, não confiar no partido de Vossa Excelência. Tanto é que Vossa Excelência quase veio para o PSD, porque eu sei que Vossa Excelência é de confiança do prefeito, aliado do prefeito, e se acontecer do PPS não acompanhar o prefeito Juraci, sei que Vossa Excelência nem candidato não é, porque é homem de confiança do prefeito Juraci. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu disse que o PMDB vai conversar com todos os partidos, inclusive o PPS. Mas, hora nenhuma, eu disse que o PPS vai ser vice nosso. Não, não é assim não. Vai chegar e bater pênalti, não. Nós vamos conversar com todos os partidos, senhor presidente. Inclusive o partido do prefeito. A gente tem que conversar. Às vezes, quem sabe o prefeito pode ser vice do nosso candidato. Por que não? Só porque ele tem mandato? Outra coisa que eu sei é que nós temos candidato. Mas nada garante que vai ser o PPS, não. E Vossa Excelência não precisa ficar alegrinho, não. Que aquele comentário que eu fiz, já tem gente do PMDB que falou que não aceita Vossa Excelência de vice. Então, Vossa Excelência já foi descartado para ser vice do PMDB. Se for PPS, tem que ser outro candidato. Eu não terminei, senhor presidente. Falaram que nós dois somos boêmios, que nós dois, se você for de vice com cabeça de chapa, por exemplo, o Zé Henrique, dá problema. Então, senhor presidente, nada contra Vossa Excelência, não. É que o perfil não enquadra de vice. A chance do Juraci ser vice do PMDB é a mesma chance que o Rio Verde tem de ganhar do Barcelona. Pela ordem, Newton Lamas. Senhor presidente, é engraçado, eu saí do partido do governo, eu aqui, dos vereadores, eu sou o único que tive com o Juraci na campanha, nos 2%. Eu vou sair e vou entrar para o PMDB que está cansado de apanhar, senhor presidente. Se eles não aceitaram, eles não aceitam nem o vereador Cezinha lá para vice, parece que não vai aceitar. Já vi rumores que nem candidato a vereador não vai ser, porque o PMDB não aceita. Eu vou sair e vou pedir para ser, estou alegrinho para ser o vice do PMDB. Apanhei demais quando era menino, tenho apanhado da vida até hoje e vou tornar a apanhar de novo, senhor presidente. E falo aqui sentado, senhor presidente, com fidelidade que eu tenho da minha vida com o Juraci. Se o PPS não acompanhar o Juraci, eu não sou candidato e não sou PPS, que eu não vou subir no palanque do Juraci assim mesmo. Agora ele está com a cabeça tão fraca que o vereador Cezinha já está sonhando o Juraci ser o vice do candidato do PMDB, senhor presidente. Isso é brincadeira, isso é abuso. Obrigado. Zei Ascari, casado, 43 anos. Resumo de qualificação profissional. Executivo com experiência do desenvolvimento de gestão técnica, econômica e financeira de empreendimentos e desenvolvimento e liderança de pessoas em busca de posição estratégica de cargo de secretário da Fazenda da cidade de Rio Verde, terceiro município de arrecadação no estado, tendo desempenhado diversos papéis. Executivo no Banco do Estado do Mato Grosso, de estagiário a gerente geral e Sicredi Mato Grosso, de gerente a gerente regional de desenvolvimento, hoje superintendente de desenvolvimento. E na Central Sicredi Brasil Central atuou como gerente de desenvolvimento para o estado de Goiás. Atua também como conselheiro administrativo da Cooperativa de Crédito Rural dos Empreendedores Rurais de Rio Verde região. Formação acadêmica: bacharel em administração de empresas pela Faculdade de Ciências Jurídicas Administrativa de Rondonópolis, Mato Grosso. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Tangará da Serra. Especialização em Gestão de Cooperativas de Crédito pela Universidade Federal do Mato Grosso. Experiência profissional: Prefeitura Municipal de Rio Verde, secretário, período 2009 atualmente. Cooperativa Central de Crédito do Estado de Goiás e Tocantins, cargo gerente de expansão, período 2007 a 2008. Cooperativa de Crédito Rural do Oeste do Mato Grosso, Tangará da Serra, gerente regional de desenvolvimento, de 98 a 2007. Banco do Estado do Mato Grosso, BEMAT, gerente geral, de 87 a 98. Participações, especialização em desenvolvimento gerencial, curso de matemática financeira e operações bancárias. Diploma de comemoração pela elevada amizade e consideração e contribuição para o engrandecimento da loja maçônica em 2007. Participação do Fórum Mundial de Negociação. Segundo Encontro Mundial de Executivos na Expo World em São Paulo. Curso de liderança ministrado pela SR Consultoria Educação Corporativa. Curso de prática de fiscalização de ISSQN ministrado pela Ativa Consultoria, certificado na ANBID.
Participação efetiva de diversos comitês de criação e implementação de produtos e serviços junto ao Banco Cooperativo Sicredi, responsável pelos negócios cooperativos. Observação de diversos custos de participação em eventos não relacionados que se encontram à disposição. Convoco o vice-presidente para assumir os trabalhos, que eu gostaria de usar da palavra. Com a palavra o vereador, presidente desta casa, Elias Terra. Senhor presidente, vereador Celso, gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar os vereadores, público presente, imprensa, internautas. Cito cidadão Alzeir Ascari. Olha, senhor presidente, quando eu ouvi falar desse nome pela primeira vez, Zeir Ascari, quem é? Mas um homem que chegou com a sua simplicidade no município de Rio Verde, que vem fazendo um trabalho na Secretaria da Fazenda de Rio Verde, que merece o nosso reconhecimento. Quem tem o prazer de estar com o Zeir, já sabe da sua competência, da sua transparência. É bom quando a gente faz uma visita ao gabinete do secretário Zeir, ele já vem mostrando para a gente, olha, eu economizei. Os vereadores que vão lá, com certeza, tem dele essa informação. Olha, estamos economizando disso. Se esse copo aqui vale R$30, eu brigo para ele valer R$15, para economizar para os cofres públicos do município. E tem sido um homem que tem dado uma condição administrativa excelente ao governo Juracy. E que, infelizmente, esse mês é o último mês dele à frente da Secretaria da Fazenda do município de Rio Verde. A sua competência é tão grande que será um dos homens mais importantes de uma instituição financeira no Brasil. Então, essa casa, no meu pensamento, tinha que prestar uma homenagem a esse homem. Porque o que ele vem fazendo, o que ele fez para o município de Rio Verde, buscando arrecadar recursos para o município de Rio Verde, um homem sério, ilibado, e que com toda certeza marcou a sua história na administração pública de Rio Verde. Então falar de Zeir é muito bom quando a gente fala de um homem sério, íntegro, responsável. É importante para Rio Verde. Nada mais justo é de dar a ele esse título de cidadão pelo trabalho que ele prestou a Rio Verde. É parceiro de todos, é amigo de todos. Alzeir não existe cor partidária, sempre trata a todos os pares desta casa com muito respeito e educação, a toda a população, seja ele do PT, do PMDB, do PSD, do PSDB, seja quem for, a ele não existe cor partidária. Um homem sério na acepção da palavra. O governo Juracy acertou muito na indicação desse homem. Quando muitos pensavam, olha, quem é Zeir, de onde veio, para quê? Mas mostrou a sua competência. E o homem, quando mostra a sua competência, a sua integridade, a sua moralidade, ele tem que ser exaltado por nós. Então, nada mais justo de conceder a ele esse título de cidadão rioverdense, que saia de Rio Verde levando a boa lembrança de que aqui prestou um bom trabalho, e que seu reconhecimento ao povo, de seu reconhecimento, nós darmos a ele esse título de cidadão, pelo trabalho que prestou a Rio Verde e a nossa cidade. Com toda certeza, os pares dessa casa têm uma admiração pelo Zeir, pelo trabalho que ele prestou e com certeza continuará prestando na sua vida afora. Então, mais do que nunca, hoje eu me sinto feliz e honrado. Essa casa, eu tenho certeza que da mesma forma, está concedendo um título de cidadão ao homem que prestou um trabalho excepcional na cidade de Rio Verde. Gostaria de pedir o voto dos companheiros nesse projeto de cidadão ao homem que marcou a sua história na administração pública na cidade de Rio Verde. Muito obrigado, senhores. Pela ordem. Pela ordem, vereador Zé Henrique, PMDB. Senhor presidente, pedi pela ordem para que pudesse cumprimentar o vereador Elias Terra pela lembrança, porque quero aqui também deixar o meu testemunho pessoal de
da presteza, da lisura, da responsabilidade e, sobretudo, do trato humano, não só dispensado a mim, porque tenho conversado com pessoas, por exemplo, com a mulher que trabalha lá em casa, que o procurou, foi extremamente bem atendido, pessoas de outros segmentos. Então, quero deixar nesta casa que, sem dúvida, Rio Verde, não o governo Juracy, não apenas o governo Juracy, mas Rio Verde perde um grande senhor, um grande pai de família, um homem responsável, um homem dedicado, um homem probo, de uma lisura extraordinária. Então, quero deixar no plenário dessa casa essas minhas considerações, porque não tenho dúvida de que onde estiver, da maneira humilde, da maneira simples, de voz baixa, ele haverá e estará conquistando sempre o seu espaço. Desejo ao Ceir, que agora vai assumir a superintendência, e ele fez questão de me ligar me contando isso, e eu lastimei já pessoalmente para ele, a ida dele, mas que já que era para o bem dele que ele fosse. Então quero demonstrar que, independente mesmo de partido, independente mesmo de situação, não importa quem o procura, ele sempre atendeu com muita lisura. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de decreto legislativo número 04/2012. Em primeira discussão, a palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem, o vereador Luiz César. Senhor presidente, eu fiz um pedido anteontem, sobre os balancetes que estavam para votar nessa casa. Eu tive uma conversa já com o presidente da casa, mas eu queria pedir à procuradoria que me passasse a resposta por ofício, por gentileza. Se existe balancetes para ser votados, quais, e se não existe, que passe a resposta por ofício a esse vereador que vos pede, por gentileza. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, pedi pela ordem para parabenizar o presidente Elias Terra pela lembrança em dar este cidadão ao secretário Zeir. Tudo que eu queria falar, o nosso presidente falou e o vereador Zé Henrique também disse. Rio Verde vai sentir a falta muito grande desse grande homem, esse grande secretário que está indo embora. Eu fui pessoalmente na sala dele e pedi, não nos deixa. Ele falou, eu tenho que ir, eu tenho compromissos maiores para fazer, mas é um dos melhores secretários que eu já vi passando por aqui. Secretários, como o Juracy, tem muitos secretários bons, como Paulo do Vale, Zé Ascar, Geron. Só nós vereadores sabemos a importância que o Geron tem naquela prefeitura para nos atender. São tantos secretários que a gente não vai falar para não tomar muito tempo, mas eu fiquei feliz de tornar-se amigo do Zeir, porque é um cara sério. Senhor presidente, depois que o Zeir é presidente, ninguém viu falar de funcionário falando que não recebeu. Outro dia eu vi um funcionário falando, eu não recebi esse mês. Falei, então você está mentindo. Não está trabalhando. E não é verdade. Programava tudo. Tomara, senhor presidente, que venha um outro secretário da Fazenda ser pelo menos 70% como o Zeir, porque esse é um homem responsável, esse é um homem que sabe fazer a secretaria dele, senhor presidente. Eu estou triste ainda. Outro dia o vereador Cezinho brincou quando eu falei que estava triste que ele ia embora, mas eu achei ruim, porque Rio Verde vai demorar ter um secretário da Fazenda como Zé Ascar. Eu voto, meu voto é sim, e estou feliz por votar por esse tipo de cidadão, senhor. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Eliane Medeiros. Realmente, senhor presidente, uma pessoa com uma inteligência elevada. Das vezes que eu estive lá para questionar alguns problemas, para resolver alguma coisa, ele me tratou muito bem e gostaria de agradecer ele por ter passado pela prefeitura e ter nos atendido com muita inteligência, com muita sabedoria. E ele é merecedor desse título e faço votos para que ele, no próximo trabalho dele, tenha êxito e seja muito feliz. Muito obrigada. Em primeira discussão, projeto 04/2012. A palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de lei número 16/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Há tempo. Peço ao secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 16/2012.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, eu gostei dessa sua saída a tempo. Parabéns, senhor presidente. Projeto de Lei 16/2012. Projeto de Lei 16/2012. Denomina Sala do Céu, Centro de Especialidades Oftalmológicas do CAIS de Rio Verde e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Passa a denominar Sala Ricardo Campos Cruvinel, CEL, Centro de Especialidades Oftalmológicas no CAIS de Rio Verde. Artigo 2º. Revogado disposições contrárias, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala da sessão da Câmara, 15 do mês de fevereiro de 2012. Luiz César de Castro Leão, vereador PMDB. Em primeira discussão, projeto de lei 16/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zé Henrique, PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Dr. Ricardo Campos Cruvinel foi um dos fundadores do CEO, Centro de Especialidades Oftalmológicas. Então, exatamente a preocupação que ele teve quando passou pelo governo, quando esteve na Secretaria de Saúde, ele como diretor daquela área, ele criou exatamente o Centro de Especialidades. Então, nada mais justo para o criador, para aquele que pensou, para aquele que preocupou, para aquele que antevia já os problemas seriam cada vez maiores na nossa cidade em relação a essa especialidade, a oftalmologia, que receba esse título. Além do mais, pelo seu próprio trabalho, pela sua própria participação na sociedade, pelo estímulo familiar. Então, o doutor Ricardo Campos Cruvinel é indiscutível o nome mais correto. Então, no momento, quero cumprimentar também o vereador Luiz César pela ideia, exatamente homenagear a pessoa que já prestou e que prestará, está prestando e que prestará ainda à nossa sociedade, à nossa comunidade, relevantes serviços. Então, meu voto é favorável. Em primeira discussão, projeto de lei 16/2012. A palavra continua franqueada, senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar permaneçam como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário Mendonça, faça a leitura do projeto número 20/2012. Primeira discussão. Projeto de Lei 20/2012. Cria cargo e quantitativo que menciona a Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fique criado o cargo de diretor do Departamento de Patrimônio Mobiliário de livre nomeação e exoneração com quantitativo de 0,1 unidade e vencimento equivalente a R$4.000. Artigo 2º. Aumenta o quantitativo do cargo de psicólogo em mais 3 unidades. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a partir de 1º de março de 2012. Gabinete Prefeito de Rio Verde, 15 de fevereiro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão, projeto de lei 20/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Presidente, pedi pela ordem, já que pedi até que fizesse um levantamento, quantos cargos já foram criados, porque na prefeitura, durante os últimos 3 anos, foram criados bastantes cargos. Até falei há pouco com a minha assessoria, que pudesse levantar, se não apresentar ainda nessa semana, amanhã, vou apresentar no mês que vem quantos cargos já foram criados. Se está exatamente compatível a quantidade de habitantes que nós tínhamos em 2008 com a quantidade de habitantes que nós temos agora. A gente vai fazer exatamente uma regra de 3. Mas eu gostaria de perguntar ao líder de governo se já tem quem seria, ou quem é, ou quem será nomeado diretor do Departamento de Patrimônio Imobiliário. Agora, em relação à criação de mais 3 cargos de psicólogo, eu acho interessante a gente exatamente ter mais psicólogos na cidade, já que os problemas de ordem emocional estão crescendo muito e o município precisa realmente dar um respaldo à sociedade,
dar uma explicação para a sociedade. Então, eu só perguntaria ao líder de governo se se a bancada governista participou, se a bancada da sustentação, se a bancada participou da indicação ou da informação, pelo menos, de quem será ou quem é o diretor do Departamento de Patrimônio Mobiliário do município de Rio Verde. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra para encaminhar, senhores vereadores. Discussão do projeto 20/2012. Primeira discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, eu ouvi dizer que a indicação do vereador Irã Cabral, pela influência dele no governo, deve indicar esse rapaz para assumir esse cargo aí. E será, eu tenho certeza, pelo combatante que é, vai indicar uma pessoa muito boa aí para estar atendendo o governo de Juraci. Palavra continua franqueada, senhores vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereador Irã Mendonça. Presidente, formar o novo vereador Casa Grande, se for indicação minha, pode ter certeza que vai ser uma gente muito boa. Palavra continua franqueada, senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permanece como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário Irã Mendonça que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 03/2012. Primeira discussão e votação. Projeto de decreto legislativo 03/2012. Concede título de cidadão riverense a pessoa que menciona a Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás. Aprova. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão riverense ao senhor Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, em razão dos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. Artigo 3º. Revogada disposições contábeis, decreto entrará em vigor da sua publicação. Sala da sessão da Câmara, 13 de fevereiro de 2012. James Gonçalves Borges, vereador PSDB. Em primeira discussão, projeto de lei número 03/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Só pediria ao secretário da mesa, por gentileza, que lesse o currículo vitae da pessoa. Muito obrigado, presidente. Peço ao secretário que faça a leitura do currículo do homenageado. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. Pela ordem do vereador Casa Grande, do PP. Que essa presidência também solicitasse uma cópia do currículo homenageado para cada parte dessa casa. Será providenciado, vereador. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. Filiação: Antônio Cardoso Neto, Ana Alves Cardoso de Queiroz. Nascido em 8460. Casado. Formação acadêmica: ensino fundamental, grupo escolar Padre Conrado, Guapó. Ensino médio, Colégio Estadual de Guapó. Ensino superior, bacharel em Direito pela Faculdade Alfa. Carreira profissional, política, vereador em Guapó de 83 a 89, mais votado da história de Guapó. Gerente do BEG, Governo de Goiás, Seção Especial do Governador Henrique Santillo, Prefeitura de Goiânia, Secretário Extraordinário do Governo do Prefeito Nion Bernaz, Presidente do Diretório Municipal do PSDB de Guapó, Governo de Goiás, Seção Especial nos dois governos Marconi Perillo. Governo de Goiás, Secretário Parlamentar no Governo Alcides Rodrigues Filho, Assembleia Legislativa, Sessão Especial da Presidência. Atualmente, Secretário-Geral do Diretório Estadual do PSDB e Secretário de Articulação Política do Estado de Goiás. Atuou como coordenador coordenador de campanha nos anos 98, Marconi Perillo, 2002, Marconi Perillo, 2006, Alcides Rodrigues Filho, 2010, Marconi Perillo. Homenagem: Medalha de Honra ao Mérito, Polícia Militar do Estado de Goiás, Comenda ao Araguaia, Governo de Goiás, Título de Cidadão, Água Limpa, Anicus, Aparecida de Goiânia, Britânia, Corumbaíba, Ipameri, Jandaia, Jussara, Mazargão, Palmeiras de Goiás e Trindade. A palavra está franqueada aos senhores vereadores para discussão do projeto 03 pela ordem do vereador José Henrique. Nós estamos oferecendo um título de cidadão rioverdense. É isso? Perfeito. É um título de cidadão rioverdense, porque eu não consegui voltar aqui a parte. Exatamente, título de cidadão rioverdense. É o senhor Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. Eu tenho respeitado todos os colegas com a apresentação de títulos. Mas no currículo, nós tivemos agora na segunda-feira, volta até um pouco, a entrega de um título de cidadão ao seu Hélio Naves, que nós não conhecíamos. Mas quando foi lido o seu currículo, nós percebemos a participação de obras, de ações, efetivamente feitas na cidade de Rio Verde.
Então, não sei se o nobre colega esqueceu de pedir que relacionasse a sua participação no município de Rio Verde, porque não tenho nada contra a pessoa, muito pelo contrário, admiro, mas é importante que o título de cidadão rioverdense seja realmente oferecido, na minha opinião, às pessoas que têm feito, que têm realizado. Talvez o líder de governo, que é o apresentador da proposta, porque nunca votei contra a apresentação de um título de cidadão, nem mesmo do Severino Chique eu votei contra. Não votei porque foi um pedido da vereadora Noemi naquele momento, que me pediu que votasse. Falei, Noemi, estou votando contrariado, mas eu não voto porque é uma apresentação de Vossa Excelência, e eu fiz um compromisso que não votaria. Mas eu gostaria de que o líder de governo, o apresentador da proposta, o autor da proposta, pudesse informar, porque talvez na pressa, na apresentação do projeto, o currículo não pôde ter sido completo de prestar as informações desse grande senhor, dessa grande pessoa que está recebendo um título de cidadão rioverdense. Muito obrigado, presidente. Em primeira discussão, projeto 03/2012, a palavra está franqueada. Não. Pela ordem. Pela ordem, vereador Maxwell. Eu conheço o Sérgio, é uma pessoa que tem ajudado muito assim, os vereadores. Quando eu vou em Goiânia, auxilia muito lá no Palácio, é uma pessoa prestativa, né? E conheço a pessoa, por isso vou votar com o meu colega. Obrigado. A palavra continua franqueada, senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Significa que esse cidadão mora em Goiânia. Seria isso? Nobre vereador Maxwell. Ele mora em Goiânia ou ele mora em Rio Verde e vai a Goiânia? Quando é que ele morou efetivamente em Rio Verde? Essa é a minha pergunta. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Irã Mendonça. Senhor presidente, caminhar meu voto favorável. O vereador Zé Henrique sabe que tem muitos títulos aqui de pessoas que não moraram em Rio Verde. E o Sérgio é uma pessoa que contribui através do prefeito de Juraci, contribuiu e contribui muito para a cidade de Rio Verde. É um título merecido. Agora, a questão de ter morado em Rio Verde, tem muitos aqui que recebeu o título que não moravam em Rio Verde. Nunca morou em Rio Verde. Muito obrigado. Inclusive o Severino, ex-presidente da Câmara. A palavra continua franqueada, senhores vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique, PMDB. Eu quero deixar bem claro que o que nós percebemos na leitura, o que eu percebi, trago para a primeira pessoa, que é uma pessoa extremamente política. Mas não é o fato de ser extremamente político que eu estou questionando. Eu estou questionando só os serviços prestados. Porque nós colocamos, isso é praxe em todo tipo de cidadão, pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Eu só gostaria de saber, eu acho que é um direito, até mais do que um direito, é uma obrigação minha, saber quais são verdadeiramente os serviços prestados. Não ajudou a arrumar 200 mil para o Hospital de Câncer, ajudou convenceu o doutor Juraci a dar 1 milhão para o Hospital Evangélico, convenceu o doutor Juraci a dar 1 milhão para o Hospital do Câncer, conseguiu em Goiânia. É isso. Só isso que eu gostaria de saber. Muito obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu ainda estou apanhando muito desse tablet aqui, porque eu sou meio da roça. Qual que é o número desse projeto aí? 03/2012. 03? Projeto de decreto número 03/2012. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Luiz César. Senhor presidente, o vereador José Henrique está certinho. A gente tem que saber direitinho quem é que nós estamos dando título de cidadão. Esse seu Sérgio Antônio Cardoso é o cunhado do governador Marconi Perillo? Eu acho que sim, vereador. É? É até bom, vereador José Henrique. Sabe por quê? Nós temos que entregar um para o Leonardo Vilela e um para a primeira-dama, que é a Valéria Perillo. Nós já faz uma festa só do PMDB e do PSDB em Rio Verde. Quem sabe a gente volta a dobrada que nós fizemos na eleição passada, que o PSDB foi nosso vice. Acho que a gente precisa começar agora a costurar do quanto é lado. Eu acho que vai ser até bom, senhor presidente, porque o vereador Luiz César tem 2 títulos para entregar, que é o povo do PSDB. Eu acho que vai ser oportunidade da vereadora Maria José, o vereador James, que esteve no nosso palanque, pedindo voto por Wagner Guimarães, reviver os bons momentos, né, de fidelidade, de austeridade, de companheirismo. Vereador James, vamos fazer uma festa junto. Pela ordem, favorável, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nilton Lamas. Senhor presidente, eu pedi pela ordem só para entender, o que Vossa Excelência me explicasse, o porquê esse bombardeio em cima do vereador James, o líder de governo, vereador James, se ninguém nunca brigou aqui com ninguém por título de cidadão.
Vereador Zé Henrique, vereador Cezinha, traz nome aí que a gente nunca nem viu falar. Agora, quem não conhece Sérgio Cardoso, aí, como diz o vereador Cezinha, aí é para acabar, viu, vereador James? Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Vereador Newton Lamas. Vossa Excelência, que é o homem da noite, a garganta de ouro da Casa de Leis, sabe que eu não estou brigando. Muito pelo contrário, eu estou falando em festa. Estou falando que vamos fazer uma festa só. Estou brigando com ninguém, não. O vereador Zé Henrique também não. Ele só está perguntando o serviço prestado, mais nada. Se não puder perguntar isso também. Passa a palavra, presidente. Com a palavra, vereador James. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, isso é comum. Esse ano, né, como se diz o experiente vereador Casagrande, esse ano é paulada, firma o lombo, né? Então estamos aí preparados para os embates, para os debates, né? E dizer, o vereador Zé Henrique, o secretário Sérgio Cardoso, desde a época que era secretário, o governador Henrique Santilo, sempre vem, se considera um representante de Rio Verde. Todas as vezes que vem em Rio Verde, várias pessoas, vários amigos aqui em Rio Verde, sempre defendendo a cidade de Rio Verde, lá no estado de Goiás, lá no Congresso Nacional, quando esteve com o senador Marconi Perillo. Todas as vezes é um canal, um caminho aberto para defender os interesses de Rio Verde. Isso é um reconhecimento, né, o mínimo que nós podemos fazer para uma pessoa que defende o município, né? E ele não é tão ruim assim não, já são 11 cidades que concederam esse título para ele, porque sabe o compromisso que ele tem com o estado de Goiás, com os municípios. Hoje na Secretaria de Articulação Política, mais uma vez, vem trabalhando. Vossa Excelência não conhece, né, a estrutura do governo, né? Não desmerecendo os demais secretários, mas é uma secretaria que qualquer hora que você chega lá de Rio Verde, está de portas abertas para atender, te encaminhar, para defender os interesses de nossa cidade. Eu reconheço, né, a fúria de Vossa Excelência, eu sei que esse semestre vocês voltaram aí com turbinado, né? Dizer ao vereador Luiz César que realmente participamos, eu, vereador Maria José, do palanque do Wagner, do ex-deputado Wagner, do PMDB, na eleição passada. E nunca falei mal dele, nunca xinguei o PMDB. Diferente de Vossa Excelência, que era de dentro da cozinha do ex-prefeito Paulo Roberto e hoje xinga a equipe do ex-prefeito Paulo Roberto. Então, quer dizer, eu não cuspi no prato que nos atendeu naquela época. Mas a política, Vossa Excelência sabe que é muito dinâmica, né? Hoje nós estamos aí para contribuir com o município. Terminou a eleição, a primeira coisa que o PSDB fez foi colocar à disposição do prefeito Juraci Martins. Não só o nosso partido, mas todos os partidos da base aliada procurou, né, para contribuir com o desenvolvimento da cidade. Então peço ao voto aos pais da casa, voto favorável ao projeto de título de cidadão ao nosso amigo Sérgio Cardoso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu simplesmente falei em festa. O vereador James já vem com alfinetada. Vossa Excelência que está muito radical. Se tem uma coisa que eu respeito, senhor presidente, é memória. Depois que o ex-prefeito Paulo Roberto Cunha partiu para o outro lado, que Deus o chamou, eu nunca mais critiquei ele nessa Casa de Leis. Vossa Excelência que não presta atenção nos meus pronunciamentos. Nunca mais. Agora, senhor presidente, fui da base do governo dele, até quando eu achava que o meu município estava sendo bem representado pelo Executivo. Na hora que começou as baixarias, eu não podia me omitir e me calar diante de tanta bagunça administrativa, senhor presidente. Tenho minha consciência tranquila. E o que eu queria mesmo é que repetisse novamente o PMDB e o PSDB, foi isso que eu disse. Eu acho que Vossas Excelências que fizeram parte do nosso palanque foram companheiros de primeira hora, ajudaram, trabalharam contra o prefeito Juraci, a favor do prefeito Wagner, contra o candidato Leonardo, mas a política dá volta. Os adversários de hoje são os parceiros de amanhã. Isso é a vida pública, senhor presidente. Se nós não tivéssemos tanto partido não existe, se nós não tivéssemos tantas siglas partidárias, isso não aconteceria. Mas infelizmente nós estamos vivendo no país onde o pluripartidarismo é muito grande. Nós temos aí uns 30 partidos.
Então, infelizmente, os parceiros de hoje são inimigos de amanhã e vice-versa. Então, Vossa Excelência não se senta ofendido, não. Fique tranquilo. O PMDB sabe, reconhece o valor que Vossas Excelências tiveram em nosso palanque. Só que, infelizmente, nós perdemos a eleição. Vossas Excelências não estão conosco. Mas quem sabe lá na frente, né? Palavra continua franqueada, senhores vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, só porque tocou no nome do ex-prefeito Paulo Roberto Cunha, e semana passada eu estive no centro, e lá o espírito Paulo abaixou. E ele mandou dizer ao vereador Luiz César que já perdoou, e mandou até um abraço para o vereador Luiz César. Pela ordem. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Eu quero dizer ao líder de governo que eu só perguntei o que foi que fez efetivamente. E gostaria de até sugerir à Comissão de Constituição e Justiça que numa ideia que eu entendo que foi exatamente um avanço nessa casa, quando foi apresentado um projeto que disciplinou o reconhecimento de utilidade pública das entidades, oferecimento de utilidade pública no município de Rio Verde. Porque quando nós oferecemos um título de utilidade pública, reconhecemos a entidade como entidade de utilidade pública, é porque ela tem que ter tido utilidade pública mesmo. E a lei apresentada foi extraordinária, muito bem elaborada, muito bem estudada. Da mesma forma, eu gostaria de sugerir aos componentes que fizessem uma relação a títulos de cidadão, pelos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. É só isso. Se nós tivermos esse preceito, daí nós estaremos tranquilos. Então, eu gostaria de sugerir à comissão que elaborasse também uma lei em relação a títulos de cidadão rioverdense, e vou dizer ao líder de governo que vou votar a favor esse ano a todos os títulos, porque eu fiz um compromisso comigo, que não votaria diante do pedido, da pretensão de um colega, porque o colega, indiscutivelmente, dentro da sua intimidade, da sua consciência, dentro da sua integridade, ele tem convicção de que aquela pessoa prestou e presta um bom serviço para Rio Verde. Eu posso não ter, porque não estou dentro da intimidade dos demais colegas, não estou dentro da intimidade política que está acontecendo. Por isso votarei a favor. Mas, de certa forma, não entendi no discurso, não entendi no currículo, na leitura, nada que pudesse justificar. Mas, repito, votarei a favor, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, que entendo que um colega jamais apresentaria um título de cidadão rioverdense a uma pessoa que não tivesse prestado relevante serviço à comunidade rioverdense. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Vossa Excelência vai votar esse ano, vereador, e o ano que vem também. Pela ordem, vereador Irã Mendonça. Senhor presidente, não estou entendendo o vereador Zé Henrique. Tantos títulos que passaram aqui, não teve essa polêmica. Acho que ele está implicado com o nobre líder de governo de anos, porque não tem lógica. Ou então, por ser do PSDB, o homenageado. Passaram tantos títulos aqui, eu nunca vi essa polêmica. Passou título aqui que ninguém comentou nada. Agora é uma polêmica dessa. Acho que Vossa Excelência está implicado com o líder de governo, o nobre colega James. Pela ordem. Pela ordem, vereador Zé Henrique, PMDB. Senhor presidente, eu apresentei nessa semana um título ao senhor Ângelo Landim Tomás Júnior. Será que o serviço prestado pelo seu Ângelo Landim Tomás Júnior são da mesma estipe, do mesmo tamanho, do mesmo tanto, da mesma dimensão do que o prestado efetivamente pelo seu Sérgio? Então, esses são os questionamentos. Então, outros colegas apresentaram outros títulos também, de cidadão rioverdense. Nós temos que ter convicção que nós escrevemos e assinamos relevantes serviços prestados. É esse questionamento só, meu grande Irã. Meu grande vereador Irã, meu amigo, a quem admiro, Vossa Excelência sabe disso. Mas então é apenas isso. Se os outros não foram discutidos, como o do Ângelo Tomás Landim, porque estava claro no currículo, estava claro nas épocas, estava claro no tempo, assim como a homenagem a Eurico Veloso do Carmo, assim como a homenagem prestada pelo Executivo a Irão Nascimento, assim como a homenagem prestada ao Nenê Preto, assim como a homenagem prestada ao Dr. Ricardo. Não há o que discutir. Então não se discute quando efetivamente a gente está convencido. Então essa é apenas um caráter de convicção. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, será que a votação desse título aí é só porque o homem é cunhado do Marconi Perillo? Porque, né, nós já votamos título de cidadão aqui para gente que eu acho que fez muito menos que o Sérgio Cardoso para o Rio Verde. Eu sei que às vezes o vereador Zé Henrique não sabe, mas é um secretário de muitos anos no governo, uma pessoa que sempre atendeu bem Rio Verde, inclusive participou no início do governo Alcides, depois nós mandamos embora, porque nós rachamos com o PSDB,
mas sempre tem atendido lá muito bem quando recebe lá no Palácio, secretário de Articulação Política, quando chega de Rio Verde lá, a gente pode sentir em casa. Inclusive, quero convidar a Vossa Excelência para conhecer lá a Secretaria de Articulação Política. Ele tem muito prazer em receber nós que somos de Rio Verde. Atende, corre atrás de alguma coisa dentro do governo. Então, às vezes, a preocupação é só porque é cunhado do governador, mas ele não tem culpa disso, não. Eu acho que ele está lá por mérito, ele não tem culpa de ser cunhado do governador Marconi. Pela ordem, vereador Irã Mendonça. Senhor presidente, o Ângelo Tomás Landim Júnior tem sua participação de prestação de serviço pelo município, como o Sérgio teve. E fazer uma pergunta ao nobre vereador Zé Henrique, se ele era, eu não estou me recordando aqui, se ele era vereador na época do tio do Severino Chique, se ele votou a favor ou contra. Que prestou muito serviço para o Rio Verde. Quero só saber dele. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Nilton Lamas. Senhor presidente, eu pedi pela ordem só para responder o vereador Irã Mendonça, o porquê da implicação hoje, o porquê desse tititi do vereador Zé Henrique com o vereador Jaime. É porque hoje o vereador Zé Henrique do PMDB tem certeza que o PSDB não vai acompanhar o PMDB mais. Mas a oposição é desse tipo, é igual jararaca, morre depois da sopra, sabe? Porque quer fazer alguma coisa, mas da agora para frente, todos os títulos de cidadão que for recomendado na casa, nós vamos brigar também para por que está dando. Obrigado. Palavra com o franqueado, seus vereadores. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Eu só gostaria de refrescar a memória do vereador Irã, porque eu afirmei, assim que comecei a falar, que eu votei no título de cidadão do Severino, acho até que ele já faleceu, né? Eu acho que... Não? Então, aí, a ex-deputado federal, a pedido da vereadora Noemi, porque eu não ia votar, não. E fiz um compromisso que eu não votaria nenhum título. Naquele momento, falei para ela, enquanto eu estiver aqui, não votarei contra, porque eu entendo que o corretor... Eu só perguntei o que o homem fez. Aí vocês aqui não estão tendo o que responder e que está querendo essa celeuma. Então eu vou votar a favor. Já disse que vou votar a favor do título. Nem um voto, se não houver outro. Se não for da própria bancada, o meu voto é favorável ao título do cidadão. Independente de ser cunhado, de ser padrasto, ser orientador, não interessa. Eu vou votar a favor. Pela ordem, vereador Irã. Senhor presidente, queria mandar um abraço para o internauta que está nos assistindo através da internet. Pré-candidato a vereador do PSDB, Armando Fonseca Filho, do Montevideo, que está nos assistindo aqui pela internet e comunicando com a vereadora Eliane. Pela ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, eu também era vereador na época do Severino. Severino, presidente da Câmara, do PP. Mas eu quero deixar registrado que eu votei na época, porque a nossa líder, a vereadora Eliane, que era também do partido do Severino, nós tudo do PP, ela me pediu que votasse a favor, como é que eu ia negar de votar no cidadão do Severino, que era do nosso partido. Então, depois, na época o homem era um deus. O homem tinha derrotado os coronéis, tinha derrotado todo mundo na Câmara, que era gente boa. Aí como é que mais o Zé Henrique, da vereadora Eliane, ia votar contra? Aí depois aconteceu o que aconteceu. Ninguém tem ver cara, não vê coração. Então... Pela ordem, vereadora Eliane Medeiros. Senhor presidente, eu quase não entro com esse projeto de dar título, porque eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Quem entra tem que realmente saber para quem está dando. Desde que entra e vem aqui na Câmara, é lógico que nós vamos votar com os colegas. Mas quem tem que prestar atenção, para quem ele vai dar o título, é quem está entrando com o projeto. Todos que entrar aqui, com certeza eu irei votar com os colegas. Pede para votar, vamos votar. Então é por isso que dificilmente eu entro com o projeto de dar um título. E quando eu entro com o projeto de dar um título, porque realmente eu sei para quem que vai o título, eu sei quem que é a pessoa, eu sei se realmente ela merece ou não, porque é uma responsabilidade muito grande. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 03/2012. A palavra franqueada, senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa pública em geral. Convoco para a próxima sessão do dia 17 do mês de fevereiro do ano de 2012, às 9 horas, e declaro encerrada a presente sessão.